Então, pessoal, se nós precisamos testar a hipótese de uma média para uma população que tem a variância desconhecida, a gente pode proceder de duas formas. Uma forma se a amostra é grande, outra forma se a amostra é pequena. Bom, se a amostra é grande, pessoal, pelo teorema do limite central, como nós já falamos sobre isso quando estudamos os intervalos de confiança, nós podemos utilizar a mesma estatística que a gente fazia quando a variância era conhecida e utilizando o estimador da variância sigma ao quadrado como sendo S ao quadrado, porque a gente acredita pelo teorema do limite central que se a amostra é grande, essa amostra, essa distribuição dessa amostra, né, a distribuição dessa população dessa amostra tende a ser uma normal. E aí a gente pode utilizar esse cara como sendo o estimador para esse cara aqui. Então a gente pode utilizar a mesma estatística substituindo o desvio padrão populacional sigma pelo desvio padrão amostral S. E utilizando a mesma estatística e utilizamos o mesmo procedimento para fazer o teste de hipótese, certo? No entanto, se a variância é desconhecida, mas a amostra é pequena, e quando a gente fala de amostra pequena, a gente fala de uma amostra com N menor que 30, então nesse caso nós não podemos utilizar essa suposição, né, de que sigma é igual a S. E aí o que a gente faz nesse caso? A gente utiliza a distribuição t-distilled, assim como a gente fez quando calculamos intervalos de confiança para populações com variância desconhecida e amostras pequenas. E aí qual é o procedimento para o teste de hipótese utilizando o t-distilled? Exatamente o mesmo que a gente faz para o teste com amostras de variância conhecida, de populações de variância conhecida ou amostras grandes, certo? Exatamente o mesmo procedimento, certo? E aí qual é a estatística do teste? T-calc. O que vai mudar aqui nesse procedimento? Bom, qual é o procedimento? A gente calcula a média amostral, x barra, se a questão ainda não der, calcula o desvio padrão amostral, S. Define as hipóteses H0 e HA, ou H0 e H1. Calculei a estatística do teste, que agora vai ser T-calc, que é a mesma coisa, x menos a média, x barra menos a média, dividido por S, dividido pela raiz de N. Só que agora a gente vai usar S como estimador, né, da variância. Depois a gente determina as regiões de rejeição e não rejeição, né? E aí, pessoal, o que é que vai diferenciar desse teste para o outro, né? O procedimento aqui também é muito parecido, região de não rejeição, região crítica. Só que quem define essas regiões vai ser o T crítico, que esse cara vai ser encontrado na tabela T, certo? E aí, para encontrar na tabela T, a gente vai ter que calcular o que? O T de alfa dado φ, né? Ou seja, os graus de liberdade. Então, a gente vai usar, tanto na pesquisa da tabela T, a gente usa tanto o nível de confiança do teste como o número de graus de liberdade. É assim que a gente consulta a tabela. Se vocês não estão lembrados como faz essa consulta, é bom voltar na aula anterior que a gente discutiu bem detalhadamente como encontrar esses valores na tabela T. E aí, definindo as regiões críticas e regiões de não rejeição, região de não rejeição, nós podemos tomar a decisão se rejeita ou não rejeita H0. Certo? Se o T-calc pertence à região de não rejeição, a estatística T-calc que a gente calculou está nessa região, então a gente não rejeita. Se está nessa região ou nessa região, também, né? Aí nesse caso a gente rejeita H0 e aceita a alternativa. Vamos ver um exemplo disso, né? Mas vocês vão ver que é extremamente simples, o procedimento é basicamente o mesmo. A vida média das lâmpadas elétricas produzidas por uma empresa era de 1.120 horas. Então foi realizado um estudo com uma amostra de tamanho 8 e nessa amostra apresentou, né, a gente calculou uma vida média de 1.070 horas, com desvio padrão de 125. Veja, esse desvio padrão é o desvio padrão amostral, nós não conhecemos, né, o desvio padrão populacional, mas o desvio padrão amostral dessas 8 lâmpadas foi de 125 horas, com a distribuição normal para a vida útil. Vamos testar a hipótese de que a vida média dessas lâmpadas não se alterou ao nível de 1%. Então veja, acreditava-se que a vida média, né, dessas lâmpadas era 1.120. Então essa vai ser a hipótese nula.
1120. A gente fez um cálculo e, na verdade, obteve x barra igual a 1070. Essa foi a média amostral. E o desvio padrão de 125. Aí eu quero saber, ao nível de 1%, 0,01. A gente pode acreditar que não houve alteração, ou seja, não houve mudança nessa média? Vamos lá. Então, primeiro passo, definir as hipóteses. Hipótese nula é a média igual a 1120. Hipótese alternativa, que não é igual, né? Que é diferente. Se o tamanho da amostra é 8, quantos graus de liberdade eu tenho? 7, né? Porque o número de graus de liberdade é 7, é o tamanho da amostra menos 1. Se a gente procurar na tabela, né, o T para esse alfa φ aí, nós vamos ter para 7 graus de liberdade um nível de, nesse caso, como o nível é de 0,01, então a gente sabe que, e esse teste é bilateral, né? Está fazendo igual ou diferente, então R aqui vai ser de 99%, e aqui vai ser de 0,5%, e aqui vai ser de 0,5%. Né? Teste bilateral, não é assim? Então a gente já aprendeu a fazer isso. Então, quem é que dá esse valor aqui, né, de 0,005, essa probabilidade 0,05 aqui e aqui na tabela T? Então, você vai procurar lá, né, com 7 graus de liberdade, 5%, você vai encontrar que o valor é 3,4995, certo? 3,4995. Esse vai ser o T crítico, certo? Então aqui vai ser o T crítico negativo e T crítico positivo. E esse valor é menos 3,4995. E aqui 3,4995. Agora a gente vai tomar a decisão com base em quê? No T-calc. E o T-calc é o quê? Média amostral menos a média do teste dividido pelo desvio padrão dividido pela raiz do tamanho da amostra. 1070 menos 1120 dividido por 125 dividido por raiz de 8. Isso vai dar aproximadamente menos 1,131. Onde é que esse cara está? Deve estar por aqui, ó, nessa região. Menos 1,131. Nesse caso, né, o nosso T-calc ele está onde? Está na região de não rejeição. Se ele está na região de não rejeição, o que é que a gente faz? Né? Está aqui menos 3,4995. T-calc está aqui. Se ele está na região de não rejeição, o que é que a gente faz? A gente não rejeita H0. Ou seja, a gente falha em rejeitar H0. Ou seja, qual é a conclusão final? A gente acredita que não houve mudança na média da vida útil das lâmpadas ao nível de 1%, ou seja, com 99% de confiança, a gente acredita que não houve mudança. Realmente a média continua 1120. Mesmo que na amostra que a gente coletou aqui, né, a gente tenha apresentado uma média um pouquinho menor, mas com 99% de confiança a média se mantém a mesma, certo? Se a gente quiser fazer isso em Python, na biblioteca SciPy, no módulo Stats, nós temos aqui, né, o módulo T, para usar a tabela T, né? Quando a gente estava usando a normal, aí a gente estava usando o módulo norm, e aqui a gente pode usar o T. Quais são os dados da questão? Tamanho da amostra 8, o φ é 8 menos 1, 7 graus de liberdade, o alfa 0,01, certo? A média do teste 1120, o desvio padrão 125 e a média amostral 1070. Como é que a gente faz para consultar a tabela T? Usando uma função chamada PPF, igualzinho a gente está usando para norm, só que aqui a gente usa um PPF do módulo T, que é da tabela T de Student. Então o T de alfa φ, né, vai ser 1 menos alfa sobre 2, teste bilateral. Então se o nosso alfa é de 1%, a gente vai procurar para 0,005, para esse lado e para esse lado. Então a gente usa alfa dividido por 2. E com o φ, que é os 7 graus de liberdade. E aí, qual foi o valor na tabela T que a gente encontrou? 3,49948, ou seja, arredondando 3,4995. Calculei a estatística do teste, que é x barra menos a média dividido pelo desvio padrão, dividido pela raiz quadrada do tamanho da amostra, e eu encontrei menos 1,1313. Qual foi esse valor que a gente encontrou aqui? Menos 131, certo? Ali tá, no papel a gente arredondou, aqui a gente tem o valor exato.
E agora a gente toma uma decisão. Qual é a decisão? Bom, se o tcalc estiver nessa região, ou o tcalc estiver nessa região, então o que é que eu faço? Região crítica. Se está na região crítica, eu rejeito H0. Né? Se eu estiver na região crítica, ou seja, o meu tcalc for menor do que o T-alfa, que eu encontrei aqui, menos T-alfa, ou for maior, ou seja, está nessa região, ou nessa região, então eu rejeito H0. Se não, ou seja, se ele está nessa região, então eu falho em rejeitar H0. E aí, nesse exemplo, para esse exemplo, né, o valor, né, o que foi calculado aqui em Python foi que eu falhei em rejeitar H0, que foi a conclusão que a gente chegou, né? A gente falhou em rejeitar H0, certo? Pessoal, se a gente tivesse que fazer um teste bilateral, qual seria a diferença? Seria exatamente a mesma que a gente fez para quando a gente fez o teste com a tabela da normal, com a tabela Z. Né? A gente utilizaria só alfa, não alfa dividido por 2, e a gente teria a decisão diferente. Se eu tiver um teste à esquerda, eu só uso essa parte da decisão. Se eu tiver o teste à direita, eu só uso essa parte da decisão. Se é bilateral, eu uso as duas partes da decisão e eu divido o alfa por 2. Então, exatamente o mesmo procedimento. O que vai mudar é a consulta na tabela T ao invés da tabela Z. Mas o procedimento é exatamente o mesmo. Ok? Então é isso na aula de hoje. Né? Aprendemos como calcular, fazer teste de hipótese para a média de uma população, se ela tem a variância conhecida, e a gente usa a tabela Z com sigma, certo? Para calcular a estatística do teste. E se a variância da população não for conhecida, mas a amostra for grande, a gente usa a tabela Z com S como estimador para sigma. E se a amostra for pequena, eu uso a tabela T com S como estimador para sigma. Ok? É isso a aula de hoje. Bons estudos a todos e até a próxima aula.